a respeito do surgimento da ideia de paisagem. E é interessante, se a gente for pegar a literatura, nós vamos perceber que a emergência do conceito de paisagem se deu de diferentes formas. Uma, mais recente, está ligada aos grandes descobrimentos, ao Renascimento, à cartografia, à pintura, certo? Tudo isso foi dando um interesse pela paisagem, mas há uma coisa mais antiga, que é a própria língua. Está correto? A língua é um elemento muito interessante para se analisar a paisagem. Para falar de um autor de sucesso que usou muito bem o conhecimento de língua e sociedade para traduzir depois numa ficção, eu vou citar o Tolkien e o Hobbit. Tá certo? O Tolkien era uma pessoa extremamente culta, especialista em línguas, não é? E um grande conhecedor da Antiguidade e da Idade Média. Então é muito interessante quando o Tolkien, no início da obra dele, vai fazer a descrição do mundo, né, através do Bilbo Bolseiro. Mas não vamos perder tempo com Tolkien. Eu estou só fazendo a ligação aqui, porque agora eu quero ir para a língua. Certo? E a língua, no caso, que era a especialidade inclusive do Tolkien, em línguas nórdicas, né, é o alemão. É como o termo paisagem surge na Alemanha, como ele surge na Idade Média, séculos 11 e 12, no antigo Sacro Império Romano Germânico, tá certo? Não existia Alemanha, evidentemente. E depois como ele migra para Holanda e para Inglaterra. É um processo ligado à própria formação cultural do norte da Europa. Tá certo? Bom, então vamos discutir um pouco a questão do termo paisagem, né? Então, o termo paisagem vai aparecer no século XII, já em alemão. Isso aqui até escrevi porque tem muito detalhe que aparece no escrever. Então, no século XII, o termo paisagem, né, Landschaft, vai aparecer na Alemanha. Vai aparecer nesses condados, principados, etc., que existiam no Sacro Império nos séculos XI e XII. Né? No século seguinte, ele vai se deslocar da área central do antigo alto alemão para a periferia, com pequenas transformações na forma e em parte do conteúdo. Ou seja, ele se desloca da área central da Alemanha atual, né, para Holanda e para Inglaterra. Né? Se for pegar o conjunto dessas línguas, elas fazem parte de um mesmo sistema, correto? Os holandeses ficam bravíssimos quando dizem que o holandês é um dialeto alemão, mas não deixa de ser uma realidade. Né? E o inglês é a mesma coisa, só que muito mais simplificado do que o holandês. Né? O inglês realmente fez uma grande transformação em contato com o latim e com o francês, particularmente, depois. Então, o conteúdo, ele se desloca e se amplia para incorporar outros sentidos. Assim, ele vai aparecer na Holanda com o termo Landschaft e chega no século XVI na Inglaterra como landscape. E esse escape também tem uma ligação com o ship, em inglês, certo? Então, as transformações que ocorrem na Europa nesse período são fundamentais para se entender a transformação do próprio conceito, certo? Ao surgir no contexto do Sagrado Império Romano de nação alemã, o termo Landschaft vai estar unido à ideia de transformação da natureza pelo trabalho e à ideia de propriedade. Então, Landschaft está ligado a trabalho e propriedade, tá certo? Nesse contexto da Alemanha medieval, tá certo?
Land não é o oposto de água, certo? Land é o oposto de floresta. Na época, né? Land tinha esse sentido. Ele é o oposto de floresta. Ele é a terra cultivada pelos homens. É a terra trabalhada pelos homens. O shaft, que deu o chap em holandês, e depois o ship e o scape em inglês, vai significar criar ou fazer. Ele é um sufixo que vem também do antigo alto-alemão, schiepen, que é adicionado, ou que é, nesse formato adicionado, a substantivos e mais raramente a adjetivos, para designar uma qualidade ou condição, posição ou status em um ofício. Então tem uma gama grande de aplicação, mas o importante é que é isso, é uma qualidade ou uma condição, ou uma característica também de uma pessoa. Isso se manteve, por exemplo, em inglês, numa série de palavras como fellowship, governorship, lordship, kingship, leadership. É uma qualidade, certo? Então ele designa uma qualidade. Bom, vamos voltar ao começo, né? Ao alemão. Das Land, a unidade territorial de uso e parte territorialmente definida da superfície terrestre do ponto de vista político, ou parte da superfície utilizada pela agricultura em contraste com o uso urbano. O Schaft é o sufixo que define essa qualidade ou status, tá certo? Então, é a terra cultivada. Assim, Landschaft vai designar de início uma unidade subordinada a um senhor que é produtiva agricolamente. Então, é a estrutura da sociedade medieval, né? Se vocês se lembrarem daquele organograma clássico que a gente estudava na escola, né? Com a hierarquia medieval começava com o rei, a coroa, depois vinham os nobres, né? Geralmente um barão, etc. Depois um bispo do outro lado, depois descendo até chegar no último, né? no certo. Então, aqui está ligado a um desses nobres, a um desses aristocratas. Então, é a unidade politicamente controlada por ele, certo? E que é produtiva. Então, tem lá uma produção em função daquela estrutura da sociedade, tá certo? Então, é uma unidade, tem um dono, né? Ela é produtiva e tem uma unidade política. Nesse sentido, é uma unidade política e de trabalho na estrutura medieval do antigo Império Romano-Germânico. Se a gente quiser pegar, por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, a palavra que vai aparecer depois muito, Graf, né? Que é o Landgraf. E depois um baronato, né? Que pode ser designado também de Landgrafenschaft. Ou também Landgrafentum. Um associa ao trabalho e o outro associa ao poder. Certo? Tum e o Schaft. Essa que vai dar a diferença, né? Então é dessa origem que surgem as unidades políticas atuais da Alemanha. Os estados alemães são Länder, são Land, certo? Então foi isso que foi sendo reorganizado no decorrer do tempo. Então a paisagem é uma construção pelo trabalho, certo? Essa é a primeira coisa, né? A palavra, na sua origem, nos indica muito o que a paisagem vai ser depois, no futuro. Por quê? Vai ser a reflexão a respeito dela que vai desenvolver uma série de campos do conhecimento, né? Essa estrutura medieval começa a se transformar a partir do século XIV, com o Renascimento, com, enfim, as grandes viagens, essa coisa toda. E isso vai trazer um novo olhar para a Terra, certo? Que é um olhar, vamos dizer assim, técnico-científico. Até onde ele podia ser técnico-científico naqueles momentos, mas ele foi sendo progressivamente refinado. Então, se nós pegarmos progressivamente o resultado das grandes viagens, mais as pinturas renascentistas, mais a literatura de viagem, até a literatura dos viajantes, nós vamos
perceber como a paisagem foi se definindo como conceito. Aí como conceito, vamos dizer assim, científico. Eu não gosto muito de usar a expressão científica, porque dá a impressão, às vezes, de um certo, né, purismo, etc. Mas no sentido de que um conceito intelectual, vamos dizer assim, em função dos quais as pessoas viam a paisagem. Se a gente analisar todo esse conjunto, é muito interessante pelo seguinte: de um lado, a análise dos lugares. Essa vai ser feita e vai ser fixada pelos pintores renascentistas. Entre os pintores renascentistas, um dos mais interessantes é o Brugger. E aqui nesse livrinho, Pela Terra, do Jean-Marc Besse, ele explora muito essa questão. Como o Brugger foi fundamental para se dar uma sistematização no olhar da paisagem. Então o Brugger usava uma série de técnicas, inclusive, né? Ele já introduz a perspectiva, ele introduz o cotidiano, o trabalho, e ele faz o que depois, muito da iconografia dos viajantes vai fazer. Ele introduz um observador na paisagem. De certa forma, representa ele mesmo. E lá começa a se perceber claramente como a relação entre os diferentes pontos de observação na paisagem vão sendo articulados para formar um todo. Tá certo? Então é uma pintura já muito diferente da pintura anterior. Dá para a gente perceber claramente que as pessoas fazem roteiros, que existem lugares. Esses lugares são diferentes em função do relevo. Existe sítio. As coisas se localizam em sítios e elas se relacionam. Então elas definem uma posição cada vez mais complexa dada pela situação. São conceitos que depois da geografia vai desenvolver. Certo? Então a ideia do sítio, a ideia da situação, a ideia da relação vai produzir a ideia do espaço. E aí, volto a uma questão. A paisagem é integradora, o espaço é desintegrador. Certo? Bom, se a gente pega a cartografia, de início, ela é muito precária, muito fantasiosa, mas à medida que as viagens vão sendo realizadas, ela começa a ganhar forma, mais parecida com a nossa percepção atual da Terra. E uma coisa muito interessante, ela vai produzindo uma narrativa. Então não é só um mapa, o mapa é acompanhado de uma narrativa. Uma narrativa que vai se transformando numa narrativa mais sistemática. De início, aparecem os monstros no mar, os monstros nas terras incógnitas, etc. Né? À medida que a cartografia vai ganhando uma forma mais técnica, mais científica, a narrativa se localiza nas molduras. Então vocês peguem esses mapas, né? Desses séculos 17, 16, 17, vocês vão perceber que progressivamente as molduras vão tendo significado. Tem um mapa muito interessante que chama o Teatro da Terra, né? Aqueles nomes latinos, sempre bonitos. É muito interessante porque num quadro está a Europa, no outro está a Ásia, no outro está a América e no outro está a África. O quadro da Europa, em cima, aparece reprodução da nobreza europeia, parações, etc., da nobreza europeia. À medida que vai descendo, né, se afastando da Europa de um lado e em direção à Ásia do outro, as representações que vão aparecendo é a da visão do europeu sobre o outro. Então começa a aparecer desenhos típicos dos ambientes orientais, certo? No caso da África, são os animais, são os selvagens. No caso da América, a mesma coisa.
certo? Então você tem uma narrativa em volta do mapa, onde começa a se definir a visão europeia, eu e o outro, certo? Isso é uma coisa muito interessante, porque isso vai influenciar depois todo o desenvolvimento da ciência. A nossa visão da ciência vai ser sempre uma visão muito europeizada, certo? Quando não europeizada, norte-americanizada, que são europeus transplantados. Então, os brasileiros nada mais são do que europeus transplantados, certo? Por mais que a gente queira ter uma característica própria, a nossa matriz cultural e científica é europeia, certo? Então, muito do nosso comportamento vem um pouco dessa época, né? Bom, mas isso então, a cartografia, a emergência do outro, a emergência das ciências naturais, a emergência das viagens, os viajantes, certo? E o Brasil foi um país que, quando se abriu, virou um paraíso para os viajantes, certo? Então, esses relatos que vão ser feitos nessa época são todos relatos centrados na paisagem. Tanto que a parte muito significativa deles é a iconografia, certo? E essa iconografia é muito importante, certo? Isso vai fazer com que, progressivamente, as ciências comecem a olhar essa paisagem, né? Cada uma com um ponto de vista, as artes com os seus pontos de vista, né? A arte visual, quer dizer, a pintura, a literatura, etc., vai aparecer, não é? Mas uma parte importante vai ser o que a geografia vai fazer. E aí uma coisa fundamental, que nesse livrinho do Mark Besse aparece muito bem, o discurso da geografia surge pela paisagem. Por isso eu coloquei a paisagem e a geografia. Certo? Porque é a categoria fundante da geografia. Tudo que foi construído a partir da paisagem, certo? Então, a geografia vai surgir a partir do discurso da paisagem. É a partir, exatamente, dos grandes geógrafos do século XVIII e XIX, né, particularmente do século XIX, que nós vamos ter a emergência conceitual que permitiu a construção do discurso geográfico. E essa emergência conceitual parte da paisagem e dos seus componentes, tá certo? Então, se nós formos pegar uma história da formação do pensamento geográfico, uma das etapas primeiras foi a etapa da formação dos chamados princípios da geografia. Quem se lembra deles ainda, né? De repente a gente estudava, no livrinho do Haroldo Azevedo. Hoje em dia eles não aparecem muito mais na formação do pensamento das crianças, não. Então os tais princípios da geografia foram todos apoiados na paisagem, né? São os tais princípios definidos pelo Kant, pelo Humboldt, pelo Ritter e pelo Haxel, né? Que são aqueles famosos: localização, extensão, casualidade, correlação, comparação e excepcionalidade. Certo? Esses princípios são todos princípios que procuram entender a paisagem e como os elementos estão articulados na paisagem. Certo? Não é à toa que o primeiro se chama localização. O outro chama extensão, quer dizer, até onde vai. Depois, casualidade, correlação. Tem evidentemente relação com alguma coisa ou não, tá certo? Depois, comparação. Então acontece aqui assim e ali é diferente. Então vamos ver por quê e tentar encontrar uma regra, tá certo? E o da excepcionalidade, uma coisa que foge a esse padrão, né? Ao lado dos princípios surgiram grandes generalizações empíricas. E, provavelmente, uma das mais belas generalizações empíricas é a do Ritter, né? Entre paisagem primitiva, paisagem natural e paisagem cultural. Certo?
que é um autor também pouco lembrado, né? Mas ele é o grande identificador desse processo de transformação da paisagem. E é interessante que ele vai falar, né, que a paisagem primitiva é uma paisagem que a gente só sabe através de investigações de natureza geológica, porque nessa época não existia o homem aqui. Então é só através de paleografia, né, paleontologia, enfim, é um trabalho realmente de geologia, né? A paisagem natural é aquela que já nós temos um contato com ela e que assistiu à evolução do homem e que foi transformada pelo homem. E a tendência dela é desaparecer em função da paisagem cultural, tá certo? Então tudo se transforma em cultura, né? Ao lado dessa generalização empírica, né, da paisagem, uma outra generalização, nessa já não mais generalização, mas dentro da filosofia da ciência mesmo, leis. No campo da geografia física, a aplicação desses princípios começaram a produzir leis, ou seja, conjuntos de leis que permitiam prever o acontecimento de uma coisa, desde que as mesmas condições aparecessem. E provavelmente uma das mais bonitas também que tem são as leis da morfologia fluvial, particularmente a lei do Surrey, as leis do Surrey da morfologia fluvial. E elas estão ligadas à paisagem. Isso é uma coisa assim muito interessante. Ela está ligada à paisagem e está ligada à questão do desequilíbrio ambiental. O Surrey era um engenheiro francês, não é? No século XIX, ele era engenheiro de pont et chaussée, a gente chamaria hoje de, sei lá, seria caminhos e pontos, a tradução, engenheiro civil, acho, né? Que cuida de estrada, rodovia, coisa desse tipo. Com o desenvolvimento da França, com o desenvolvimento de Paris, a macrocefalia começou a se definir e foi necessário produzir mais alimentos. Então, todas as áreas agrícolas francesas começaram a se expandir. E, infelizmente, se expandiram também nos Alpes, né? E a situação ficou muito séria porque começou a haver problemas de deslizamento, avalanches, né? Soterramento de aldeias inteiras, né? Então, o governo francês mandou o Surrey para lá para ver o que estava acontecendo e o que poderia ser feito. Então, o Surrey, ele aplica esses princípios que eu citei aqui e mapeia todas as torrentes. E aí ele vai comparando como elas haviam evoluído no decorrer do tempo, porque algumas eram mais antigas, outras eram mais recentes, e ele estabelece um conjunto de conceitos que são válidos até hoje para projetar represa. Nível de base, erosão remontante, perfil de equilíbrio fluvial. Certo? Então, é um período assim, extremamente rico, esse período do século XVIII, né, em que a paisagem vai ser um motor muito importante do desenvolvimento da ciência. Tá correto? Então, esses princípios foram utilizados de muitas maneiras nos séculos, nas décadas seguintes, né? E definiram um certo roteiro de procedimento da observação e da construção de uma interpretação geográfica. Isso se consolidou muito na Europa, especialmente na França, né? A França realmente foi uma grande, aí nesse momento, aglutinadora dessas ideias, e eles deram a origem ao que se convencionou chamar de escola de geografia francesa, escola regional. Certo? Então, nele, sítio, situação, extensão, causalidade, correlação, região e espaço se encadeiam normalmente. Se chegou, inclusive, a achar que o objetivo da geografia era o estudo da região. E aí tinha a região homogênea, não era homogênea, né? Se existia, aí também tem outra controvérsia, se existia região, mas isso eu não vou entrar muito para não desviar muito. O fato é o seguinte, é que sítio, situação,
espaço vão se combinando e vão produzindo uma característica nos trabalhos de geografia que passam a ser muito valorizados pelas outras ciências também, que é a geograficidade. Tá certo? Então, a paisagem, ela vai fornecer a categoria, os discursos e um princípio de identificação, vamos dizer assim, da tensão do resultado produzido, que é a geograficidade. Tá certo? Então, um trabalho que tem alta geograficidade tem muito interesse para todo mundo, para as outras ciências inclusive. Tá certo? E isso foi um ponto que deu muito prestígio para a geografia. A geografia se transformou numa ciência de bastante prestígio, tá certo? Mas não foi só a geografia que se debruçou sobre a paisagem, não é? Nós temos uma série de outras ciências que se debruçaram sobre a paisagem. A psicologia deu uma atenção muito grande à paisagem. Tem um livro de um psicólogo famoso do início do século passado, chamado Geopsique, em que ele faz um estudo minucioso das influências da paisagem no psiquismo, no comportamento. E ele vai desde aqueles chavões, vamos dizer assim, que vinham já do século anterior, que tinham um certo até ranço, vamos dizer assim, determinista, mas ele vai chegando progressivamente a uma interpretação da relação do homem com o meio, né? E nesse contexto, o contemporâneo dele vai ser o Max Ohr, Os Fundamentos Biológicos da Geografia Humana. Então, é muito interessante cotejar os dois livros. Agora, como o Max Ohr era francês e esse era alemão, Willy Helfach, então é possível que eles tivessem tido pouco contato. Mas o Willy Helfach teve muito contato com um grupo de geógrafos alemães ligado ao Erich Otremba, que trabalhava com geografia econômica, especialmente com Edwin Fels, que tem o último capítulo de uma coleção de geografia econômica muito boa, que se chama O Homem Economizante como Estruturador do Espaço da Terra. E aí é muito interessante, porque o título remete à Idade Média alemã. Certo? É o homem trabalhando. Certo? Então, é o homem que vai produzindo a paisagem terrestre. Né? Bom, então a psicologia, e hoje nós temos uma série de livros e trabalhos e simpósios que ligam a paisagem à psicologia. Certo? Na minha sala deve ter lá uma meia dúzia de anais de simpósios cujo núcleo do tema é esse. Né? Aqui no nosso meio, inclusive, esse tema teve uma atenção muito grande na Faculdade de Medicina, nos anos 50, pelo professor Lacasse, que criou o Instituto de Medicina Tropical. Certo? Então, a medicina passou a se interessar também pelo tema da paisagem. As artes visuais, à medida que elas ganharam sofisticação e complexidade, elas passaram a cada vez mais dar atenção para a paisagem. Certo? A paisagem, ela vai entrar, por exemplo, com muita força no cinema. A paisagem é um personagem de muitas histórias. Certo? Em muitos filmes a gente pode ver como a paisagem é um personagem importante. Não é? Nas fotografias, né? Na pintura. Tem uma professora da ECA que fez um livro muito bonito, editado pela Eduz, com aqueles livros bonitos e caros da Eduz, chamado Pintores Paisagistas. São os pintores que retrataram São Paulo no século XIX e começo do século XX. Então, é a paisagem paulista retratada no decorrer do tempo. É uma das coisas mais bonitas que tem, tá certo? Isso vai aparecer na arte popular.
Se vocês quiserem fazer uma comparação, abra lá, tem uma página que tem uma fotografia de um cafezal em flor. E depois ouça a cascatinha, meu cafezal em flor. Tá certo? É uma música bonita, não é? E com um fim, inclusive, meio melancólico, mas é bonita. Então, a paisagem passou a ser um motivador muito grande das artes de um modo geral. Na literatura, bom, na literatura, eu comecei falando do Tolkien, não é? Comecei falando do Hobbit, que ele monta o começo da história com inspiração na Idade Média do norte da Alemanha, tá certo? Se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber claramente isso, né? Esse movimento para a paisagem. E depois, o trabalho na paisagem, que isso fica muito claro no Tolkien, né? O trabalho, o cotidiano, a separação das coisas, como elas são, as 4 partes da Terra, tá certo? Então, vale a pena. A literatura, e na literatura, uma coisa muito interessante foi o desenvolvimento de uma teoria do discurso que incorporou a paisagem. Tá certo? Então a gente pode ter na literatura análise a partir, por exemplo, de uma escola francesa, Bertrand, uma escola de semiótica francesa do Bertrand, que é diferente da escola norte-americana, do Pearson, e que trabalha com a paisagem. Mas nem por isso o Pearson deixa de interessar, porque a semiótica norte-americana é usada para interpretar as pinturas, porque ele trabalha com imagens, tá certo? Então nós temos a paisagem no texto, escrito, e a paisagem retratada. E toda uma semiótica voltada para a interpretação da paisagem, que é um símbolo, tá certo? E é isso o papel da semiótica, né? Bom, a partir inclusive de inspiração da geografia, ciências biológicas, arquitetura e engenharia também vão se aproximar da paisagem. As ciências biológicas vão desenvolver uma série de conceitos ligados à questão do meio ambiente, tá certo? E todo esse trabalho que se faz hoje na área de agronomia, de planejamento, o que nós rotulamos de ecologia da paisagem, está fortemente ligada a esse discurso fundador da geografia. Então, o discurso que funda a geografia, depois ele evolui para diferentes outras áreas. Isso é uma coisa assim extremamente interessante. Então, todos esses trabalhos ligados ao planejamento têm uma vinculação forte com a tradição da paisagem na geografia. Bom, se a gente for fazer uma análise temporal, a gente vai encontrar uma série de transformações no processo de desenvolvimento da paisagem. Mas nós podemos encontrar 3 eixos muito claramente marcados. Um que está ligado ao chamado estudo científico, a ciência, vamos dizer assim, dura, que tem um objeto empírico, sensível e que tem um aparato para analisar esse objeto sensível, empírico, tá certo? Aí vai cair toda essa gama de ciências ligadas desde a geografia física até a ecologia, passando pela engenharia e também pela arquitetura, certo? A esse eixo a gente poderia dar um nome de paisageologia, certo? É o estudo científico da paisagem. Por quê? O estudo da paisagem vai implicar também em outras possibilidades de análise que não tem a ver com essa análise material empírica a partir de um aparato. Ele pode trabalhar a partir da percepção. Então, é o sensível e o percebido. A paisagem é o concreto, é o sensível e ela é percebida, tá certo? E aí ela pode ser percebida em diferentes níveis.
E ela vai fazer um papel importante nessa outra vertente na formação da memória. A memória, tá certo? O que vai fazer com que ela tenha ganhado cada vez mais espaço nos chamados ambientes de preservação da história, da arquitetura, enfim, órgãos tipo Unesco, tipo IFAM, tipo CONDEFAP, certo? Hoje, um dos grandes ícones do CONDEFAP, a partir da Unesco, foi a introdução das paisagens culturais. Só que as pessoas fazem as coisas e não se dão conta que o CONDEFAP já tinha feito isso antes da Unesco. Quando o professor Aziz foi presidente do CONDEFAP, ele tombou paisagens, certo? Muito antes da Unesco falar em tombar paisagem. Aliás, é uma coisa interessante, quando a gente compara o CONDEFAP com o IFAM, o CONDEFAP era inovador em relação ao IFAM. E foi inovador também no tombamento de paisagens naturais, paisagens urbanas, que foi da gestão do professor Aziz. Né? O professor Aziz era com a mania dele de dominar o mundo inteiro, imagina, tombou apenas a Serra do Mar, né? Então, dá para ver, mas extremamente importante, quer dizer, ele tinha a visão dessa paisagem que fundou o discurso da geografia e tinha a importância disso para a preservação. Não só a preservação da paisagem como estética, mas preservação da paisagem como banco genético, certo? Porque a própria natureza, ela tem interesse para a memória da Terra. Então, é necessário também pegar esses bancos genéticos, certo? Bom, voltando para a paisagem como percepção. Nós vamos ter aí dois grandes eixos. Um eixo que a gente poderia chamar de paisaginário e o outro que a gente poderia chamar de paisageria. Quer dizer, pode parecer assim uma coisa boba, né, de quem gosta de inventar palavras ou neologismos, mas na realidade são palavras que ajudam a separar as coisas, tá certo? Então, existe uma memória coletiva sobre a paisagem, existe uma percepção coletiva sobre a paisagem. As pessoas, nos seus diferentes níveis de escolaridade, elas formam uma ideia a respeito da paisagem e do lugar onde elas vivem, tá certo? E isso é facilmente percebido na conversa com as pessoas. É uma construção mental que elas fazem, mas é uma construção mental que elas fazem também muito na dependência das condições materiais em que elas vivem. Então isso é uma coisa que influencia muito, tá certo? Uma moça aqui desse departamento, a Jaqueline, ela fez um mestrado e depois um doutorado sobre análise de pinturas, né, de autores de mérito, né, a partir das escolas públicas. Então ela foi se aproximando, etc., para ver como as crianças percebiam, como a coisa evoluía, né? Então ela começa com o cotidiano, com o mais simples, né? Então, uma das questões que ela levanta é que quando ela, nas escolas, pedia para as pessoas, para as crianças, né, falarem da paisagem do lugar que elas moravam, das paisagens que elas viam no trajeto da escola, a tendência das crianças era dizer, lá não tem paisagem. Porque para elas, a paisagem é o que é valorizado esteticamente no cinema, pela população rica, na fotografia, tá certo? Então, até nesse ponto, a pessoa tem esse viés, porque ela não reconhece o ambiente dela como sendo a paisagem que ela constrói, tá certo? Então, esse trabalho da Jaqueline é um trabalho muito interessante, vale a pena ser visto, né? Mas aí nós estamos trabalhando, então, como eu disse para vocês, o domínio do paisaginário, tá certo? Então, existe essa paisagem coletiva, individual, cada um tem a sua, e isso é extremamente importante
dependendo das ações que a gente pretende tomar. Então, essa percepção é uma percepção importante. O outro é a paisageria. Essa é uma paisagem com autoria. É uma paisagem identificada por um artista, por um escritor. Então é a maneira como ele fixa a paisagem de acordo com a sua concepção, a sua percepção. Tá certo? Um autor muito interessante aqui em São Paulo é o Luiz Martins. Luiz Martins foi um jornalista, foi um articulista do Estado de São Paulo. Ele escreveu durante mais de 30, quase 40 anos, crônicas publicadas diariamente no Estado de São Paulo. E um dos temas mais recorrentes nas crônicas dele é a paisagem. E é muito interessante verificar, porque aí vai aparecer as duas questões, a questão da paisagem coletiva e da paisagem individual. E aí ele vai manifestar a opinião dele a respeito do que estava acontecendo com São Paulo. Então, o que acontece? O Luiz Martins, só para identificar um pouco melhor, ele foi um dos maridos da Tarsila do Amaral, certo? Ele era, como todo intelectual, né, do início do século passado, extremamente afrancesado, certo? Então ele morou no Rio de Janeiro durante muito tempo, mas não tem muito tempo, ele veio para São Paulo jovem, né? E logo se envolveu com a Tarsila do Amaral. Com isso ele passou a frequentar o Grand Monde de São Paulo, que é dos Quatrocentões, que eram todos afrancesados, certo? Se falava francês normalmente na maior parte dessas casas, né? As pessoas falavam francês, né? O que não é nenhuma novidade, né? Então, ele vem para São Paulo e aqui ele encontra na paisagem coisas nostálgicas de Paris, certo? Mas é óbvio, né? Em 1910, 1920, a cidade copiava a França em termos de arquitetura, né? Os palacetes, os edifícios públicos eram todos afrancesados, né? A região do Campos Elíseos, né? Por acaso que o Palácio do Governo ficava no Champs-Élysées, certo? Então, ele vem para São Paulo e encontra uma coisa positiva. Mas ele fica aqui muito tempo, daqui a pouco estão derrubando o prédio e construindo o Martinelli, certo? E aí ele começa a ficar horrorizado e tem a sensação da perda de uma paisagem que vai se tornando estranha para ele. Então, a análise desses 40 anos de crônica do Estado de São Paulo mostram a evolução da paisagem vista por um artista, não é? Um escritor. E o mais interessante é que as últimas crônicas dele, ele vai trabalhar a questão daquela que escreveu o diário sobre quarto de despejo. Como é que era o nome dela? Esse nome dela agora? Clementina, isso. E aí ele vai incorporar a visão do excluído na análise da paisagem. Certo? Isso é muito interessante, pegar a obra do Luiz Martins. Certo? Ele, de um lado, é um choque, de outro lado, é um deslumbramento para ele ver como isso aconteceu. Tá certo? Bom, então, aí nós estamos tratando num tipo de paisageria, que é dentro do campo da literatura. Mas nós temos a paisageria no campo das artes visuais. E aí, toda a arte moderna, ela vai derivar da percepção e de uma sensibilidade do pintor para a realidade que ele observa. Mas ele não repete a realidade ipsis litteris. Ele produz uma realidade sensível. Certo? E aí vem todos os pintores a partir do início do século passado, que vão se sucedendo e dando todos os tipos de arte, né? Cubismo, enfim, todas essas escolas que foram se sucedendo. Então é extremamente interessante verificar que a gente pode analisar a paisagem a partir de um ponto de vista científico,
um geógrafo, um arquiteto, um engenheiro. Nós estamos no campo da paisagiologia. A gente está fazendo uma coisa intermediado por instrumentos e conceitos técnicos, tá certo? Outra coisa é o paisaginário, é a percepção coletiva da população e individual de cada um, que constrói o seu. E quando esse seu acaba tendo um valor de autoria, passa a ser uma referência, é uma paisageria, tá certo? Então isso é extremamente interessante e que dá muito valor para a paisagem. Nesse processo todo, vocês vejam uma coisa: a paisagem ela vai progressivamente sendo valorizada em todo mundo, por toda a ciência. Está correto? E ela, a partir de um certo momento, se torna mercadoria. Então, ela tem valor econômico. Certo? Então, ela entra no circuito da economia. Então, vocês peguem aí os jornais de domingo que fazem os anúncios dos loteamentos, dos prédios, etc. Vocês vejam o que é que aparece para vender o prédio ou o loteamento. É uma paisagem, que não é nem paisaginário, nem paisageria, porque é uma coisa absolutamente falsa. Eles fazem um desenho, correto? Que é absolutamente fictício, tanto que eles dizem lá, para não serem cobrados depois, tá correto? Mas é uma pessoa que se entusiasma, né, com o desenho lá, né? Então, a paisagem, ela passa a interessar a memória e passa a interessar a economia e se transforma em mercadoria, tá certo? Entra no circuito dos bens tombados. Então, aqueles que, por definição, são delimitados e retirados do mercado. Mas quando nós fazemos isso, nós vamos exatamente permitir que isso seja valorizado no mercado, certo? Porque aqui nós não temos leis, por exemplo, como na Holanda. A Holanda tem leis, por exemplo, que um prédio que seja construído num lugar com uma vista específica, tombada, etc., quem vai lá, comprar um apartamento lá, vai pagar uma taxa pela vista, porque aquilo tem preço para ser preservado, né? E isso ainda está louco. Mas eu não queria encerrar sem falar no departamento de geografia, a paisagem e o departamento de geografia. O departamento de geografia foi fundado em 1934, primeiro pelo professor Pierre de Fontaine. Ele ficou pouco tempo, ficou pouco mais de 6 meses, e depois veio o professor Pierre Monbeil. Esse sim ficou um período longo, em torno de 10 anos, se não me engano, de vez em quando ele voltava, né? O Pierre de Fontaine, é interessante verificar as anotações de excursões que ele fez, junto com o professor Haroldo de Azevedo, que depois o professor Haroldo de Azevedo transformou em artigo e publicou. A preocupação dele ia não só do conjunto, mas ao fato. Então ele se preocupava, por exemplo, em retratar as janelas, os casarões de Goiás, por exemplo. Então a paisagem de Goiás deveria incluir também a estética que produziu aquela arquitetura, tá certo? O professor Pierre Monbeil sucedeu o professor Pierre de Fontaine e é o fundador do departamento de geografia. E ele vai trazer para cá exatamente a escola francesa da paisagem. O professor de Monbeil tem uma série de artigos que ele publicou na década de 40, na qual ele vai discutir a paisagem como o objeto da geografia. É interessante que nessa época havia uma questão que provocava alguma controvérsia, a questão do fato geográfico. Então, o que seria o fato geográfico? Então, uma série de autores franceses escreveram um punhado de artigos e livros para discutir o que era o fato geográfico, né? As pessoas que estudaram próximo da época que eu estudei, como a Rose, deve se lembrar disso, né? O Cholet, enfim, todos discutindo o que é o fato geográfico. O Pierre Monbeil disse, olha,
o problema não é o fato, o problema é o resultado. Então, na realidade, nós temos que trabalhar com o complexo, é o complexo geográfico, e não o fato geográfico. Então, os fatos, isoladamente, têm pouco sentido. Eles só passam a ter sentido quando eles se integram. E aí volta de novo os princípios clássicos da geografia. Tá certo? Aqueles que dão geograficidade. Não é? A tensão típica da geografia. O professor Pierre Mondet formou toda uma primeira geração aqui no departamento de geografia, né? Entre essas pessoas que se formaram nessa primeira geração, a gente poderia lembrar o professor Haroldo de Azevedo, que eu já citei, o professor Ari França, João Dias da Silveira, Nice Lecoq Müller e Renato da Silveira Mendes. Desses todos, o mais esquecido é o professor Renato da Silveira Mendes. O professor Renato da Silveira Mendes era um professor muito bonachão, tá certo? Desses que não tinham muito horário, chegava, saía, né? Dava um tema, depois ele mudava de tema, né? Mas era uma pessoa muito culta, era uma pessoa extremamente culta. E a tese de doutorado dele foi considerada pelos franceses da época como a tese mais importante que foi defendida na época no departamento de geografia. O título era Paisagens Culturais da Baixada Campista. É um clássico, né? Só que é um clássico esquecido, tá certo? Bom, isso é uma das coisas, né? A ciência faz muito isso, né? Ela esquece e depois redescobre, né? Enfim. Então, estou lembrando aí do professor Renato da Silveira Mendes, que tem esse trabalho que realmente é muito importante. Outra é a dona Nice, porque a dona Nice tentou exatamente trabalhar a questão do fato e do complexo. Ela era muito próxima do professor Pierre Mondet, né? Talvez até pela origem dela, né? Lecoq. O doutorado dela vai na esteira do Pionnier Plantel, só que ela vai trabalhar com uma categoria de agricultores de menor escala. Ela vai trabalhar com sítios e sitiantes. Então o título da tese dela está inspirado no título do professor Pierre Mondet, né? Que é Sítios e Sitiantes do Estado de São Paulo. É um trabalho muito rico. A discussão que ela faz sobre sítio no sentido de propriedade rural, é uma discussão muito boa e que serviu de referência para o pessoal da sociologia rural, tá certo? Marisaura, esse pessoal todo se inspiravam em muitas coisas da professora Nice Lecoq Müller, né? E depois ela fez o outro trabalho dela, que provavelmente marcou um pouco mais, que foi o fato urbano no Vale do Paraíba. E aí é que ela procura discutir muito essa questão do fato e do complexo. Certo? E ela já entra com as noções de regionalização, de rede urbana, essa coisa toda, né? Então, bom lembrar Dona Nice. O professor João Dias da Silveira foi o primeiro catedrático de Geografia Física do Departamento de Geografia. Ele era um homem muito culto, né? Muito ativo também, de certa forma, como o professor Aziz, só que veio de uma família de posses mais elevados, vamos dizer assim. O professor Aziz veio de uma família que vai entrar depois, não vou falar dele, né? Que veio de uma família mais humilde, né? De imigrantes, com brasileiros, essa coisa toda. Então o professor João Dias da Silveira, ele fez um trabalho fundamental que foi Baixadas Litorâneas Quentes e Úmidas. É um trabalho de visão sobre as paisagens litorâneas do Brasil. Certo? De conjunto, né? Ele vai trabalhar a questão de conjunto. E vai servir de inspiração depois para o professor Pasquale Petroni. O professor Ari França trabalhou questões ligadas tanto à geografia física como à geografia humana.
Então isso é uma coisa muito interessante. E ele deu uma atenção muito especial para as questões ligadas à chamada geografia médica, na linha do Max Sorg, tá certo? Então essa seria, vamos dizer assim, a primeira geração pós-francesa do departamento de geografia. Em todos eles, a paisagem é o paradigma, tá certo? Bom, essa geração vai ser sucedida depois por outros professores, né? Muitos outros, mas eu quero destacar pelo menos o professor Aziz Petroni, e depois Olga Cruz e Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. O professor Aziz e o professor Pasquale Petroni tiveram uma atuação muito intensa no departamento de geografia. Eles ingressaram aqui como estudantes em 1944, tá certo? Juntos. Fizeram um trabalho de campo juntos, muitas vezes. Eles tiveram realmente um trabalho muito próximo, tanto o professor Petroni como o professor Aziz. Naquele tempo, com toda a dificuldade que tinham, eles percorreram o Brasil central inteiro, né? Andando de trem, ônibus, né? Jardineiras, a coisa toda, né? Então, e outra coisa que eles faziam muito era conhecer a cidade de São Paulo. Como? Pegavam o ônibus e ia até o ponto final, depois voltava. Não tinha dinheiro para fazer trabalho de campo, né? Então era tudo dentro das possibilidades. Mas esses dois professores vão usar o paradigma da paisagem na obra deles. O professor Petroni, vou começar com ele, ele é trazido para o departamento de geografia por inspiração do João Dias da Silveira. O João Dias da Silveira era professor aqui e era professor do Dante Alighieri, e o professor Petroni era aluno do Dante Alighieri. Então, esses professores que eu citei antes influenciaram muito a formação do professor Petroni. Ele disse sempre que ele é muito grato, né, especialmente ao João Dias, Anice, Necoque e ao Ari Brantas. Cada vez que ele falava alguma coisa, ele agradecia aos três, né? E ele vai fazer uma série de trabalhos no qual uma das características principais é que o resultado da paisagem se produz pelo processo histórico-geográfico. Então, há uma determinação histórica geográfica. É essa a tônica do trabalho dele. Então a gente pode pegar uma quantidade enorme de artigos que ele tem publicado, mas a gente pode simplificar pegando dois. O doutorado dele, que não nega a inspiração do João Dias da Silveira, que é a Baixada do Ribeira do Iguá. Ou seja, ele pega uma das baixadas do João Dias e estuda o homem e a paisagem. Certo? E depois o outro, que é a livre docência dele, que são os aldeamentos paulistas. Aí ele vai fazer um estudo sobre as aldeias que tinham ao redor de São Paulo, desde o período colonial até hoje, não é? Esse trabalho do professor Petroni é uma coisa magnífica, porque lá a gente vê como ele passa da situação, do sítio para a situação, para a relação, para a região e para o espaço. Quer dizer, ele faz esse percurso inteiro, certo? Então, é um texto, vamos dizer assim, didático, para quem quiser pegar o método da análise do professor Petroni, né? Uma coisa interessante, né? No fim da vida, o professor Petroni fez uma série de observações, entre as quais ele, de certa forma, respondia a críticas que as pessoas faziam ao estudo da paisagem, né? Então, ele dizia, olha, as pessoas que fazem críticas a respeito da paisagem é porque elas imaginam que o homem anda na paisagem como o Jaraguá. Você não tem a menor ideia, né? Então, isso acho que provavelmente é uma das últimas frases que ele escreveu, que está publicado num boletim aí da AGB. Bom, professor Aziz. O professor Aziz começa no departamento com muita dificuldade, né? O Petroni também, mas o Petroni, ele tinha ligações com o Dante Alighieri, então ele terminava o curso de geografia, já foi contratado como professor de geografia do Dante Alighieri.
E aqui ele ficou como professor extranumerário, não ganhava nada. Extra. O caso do professor Aziz ainda foi mais dramático. Ele era de uma família de origem pobre, né? Teve dificuldades. E os professores, especialmente os professores da área de geologia, apreciavam muito o trabalho do professor Aziz, especialmente os desenhos que ele fazia. Né? O professor Aziz sempre teve uma habilidade muito grande para fazer desenhos, né? Cortes, perfis geológicos, essa coisa toda. Então, os professores da geologia, para dar um apoio dele, resolveram contratá-lo como auxiliar de jardinagem, que era a única verba que tinha. Tá certo? Então ele foi contratado durante um certo tempo num dos departamentos da Faculdade de Filosofia, que não era de Geografia, não me lembro se era de Paleontologia ou o que era, né? Que ficava na Glete, por isso alguém para tratar do jardim. E então ele ganhava um dinheirinho lá e ajudava os professores de Geologia nos trabalhos em laboratório. Aí o pessoal aqui da Geografia, né, o Haroldo, mas não é possível, né, isso é uma coisa que não podemos permitir. Aí conseguiram trazer o professor Aziz para cá, mas também com uma função mal remunerada, né, auxiliar de laboratório, tá certo? Mas aqui, aí então ele começa, né, ele começa no departamento de Geografia, é uma pessoa muito ativa, publica muito, lê muito, né? E a referência da paisagem do professor Aziz, no início, era a paisagem geomorfológica. A paisagem geomorfológica do ciclo geográfico, do Davis. Então, se nós pegarmos a tese de doutorado dele, Geomorfologia do Sítio Urbano de São Paulo, nós vamos ver que ele vai até a paisagem, ele não fica na geomorfologia. Mas a geomorfologia propriamente é davisiana. O professor Aziz dá muita aula em muitos lugares, etc., né? Em 1956, ocorre o Congresso Internacional do Rio de Janeiro, no qual o professor Aziz vai ter um papel importante na preparação de guias de excursão. Então ele faz um guia de excursão com o professor Nilo Bernardes sobre o Vale do Paraíba e com uma geógrafa do Rio sobre o Nordeste. E mais importante que isso, o professor Aziz vai ter uma participação muito ativa nas discussões e depois nos trabalhos de campo. Nesses trabalhos de campo e nas discussões, o professor Aziz vai descobrir a paisagem da geomorfologia alemã, que não é exatamente uma paisagem geomorfológica. É uma paisagem processual, climática, fisiológica. Tá certo? Daí ele depois incorporar essa expressão fisiologia da paisagem, que iria do Sigrid Assarg, morfologia fisiológica, da década de 20 do século passado. Então o professor Aziz vai se abrir para uma perspectiva de paisagem integradora, tá certo? Na qual a geomorfologia vai ter sempre o papel de estruturante, tá certo? Porque de certa forma tem uma lógica, né? Porque a paisagem, ela se manifesta no espaço concreto, e esse espaço concreto tem uma ligação com a crosta da Terra, próxima e distante, né? Então, nesse congresso, o professor Aziz sofre uma verdadeira mudança epistemológica. Nós poderíamos falar que realmente é uma ruptura epistemológica na maneira de enxergar a paisagem no departamento de geografia. E uma coisa muito interessante, o professor Aziz vai fazer a livre docência dele e depois o concurso de cátedra, trabalhando a questão metodológica de um lado e a questão aplicada no espaço de outro lado. E ele vai definir aquele conceito de geomorfologia a serviço das pesquisas do Quaternário, em 1968, que é um pequeno capítulo da introdução da tese de cátedra dele, 1968. Lá ele vai definir exatamente o método que se usa até hoje. Não aconteceu nada de novo depois disso. São aqueles 3 momentos: compartimentação, estrutura superficial da paisagem, dinâmica dos processos. Tá certo? Então, é o corte na paisagem nos seus diferentes procedimentos. Uma é a geometria,
certo? A maneira como ela se organiza visualmente, a estrutura superficial, como os materiais e as ações do homem estão articuladas verticalmente. E depois o resultado, né? Que é a fisiologia, é o funcionamento que vai provocar os desequilíbrios, tá certo? Então, o professor Absada, e aí é interessante fazer o cotejo dele com o petróleo, eles acabam sendo muito sincrônicos. Então, quando eu falo do petróleo analisando os fatos como sítio, situação, região, espaço, o Aziz vai pegar compartimentação, estrutura superficial, dinâmica dos processos. Você pode combinar os dois, sem nenhuma oposição, tá certo? Bom, aí não vou falar mais do professor Aziz, porque também não é necessário, mas todo mundo sabe bastante dele. Além desses dois professores, acho que vale a pena lembrar o papel da professora Olga Cruz. A professora Olga Cruz foi uma peça-chave para o estudo da paisagem no Departamento de Geografia, particularmente a partir das análises de fotointerpretação e processos. Ela vai trazer de Louvain o professor Jean Depleux, a partir do qual se instalam os procedimentos de análise processual da paisagem. Tá certo? Esse Jean Depleux, infelizmente, já faleceu também, né? Mas foi uma pessoa que esteve aqui no departamento, propôs tipos de equipamento, fez uma série de atividades. E o outro nome que a gente não poderia citar, deixar de falar é o Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, tá certo? Que ao contrário dos outros, são todos produtos da casa, o Carlos Augusto não, tem uma história mais rica, mais diversificada, mas que vai ter uma parte muito importante no estudo da paisagem, particularmente na cartografia e na aplicação dos geossistemas. Então a obra que o professor Carlos Augusto vai fazer aqui nesse departamento é fundamental também. Esses professores, essa história, vamos dizer assim, de 34 a 80 do Departamento de Geografia, vai caracterizar um período de muito vigor da geografia, de muita ligação com a paisagem, como paradigma, com a apresentação de trabalhos de alta geograficidade, ou seja, que qualquer pessoa de outra formação que leia e identifica como sendo um produto da geografia, né? E que caracterizou o que a gente pode chamar, e que muitos reconheceram, inclusive na época, como Escola Paulista de Geografia. Certo? Então, existiu ou existe, eu sou mais otimista, né? Existe uma Escola Paulista de Geografia, centrada na paisagem. Porque todo o pessoal, de um modo geral, da geografia física, continua com esse paradigma de apoio. Especialmente os que trabalham com processos com impactos ambientais, tá certo? Então a paisagem continua sendo um tema importante do Departamento de Geografia. Por outro lado, a paisagem, ela ganha também interesse, mesmo fora da área de geografia física, através dos estudos de patrimônio. Os estudos patrimoniais levaram, dentro da geografia humana, a revalorização da paisagem cultural. Então, a paisagem cultural revive, se é que se pode falar assim, não é? Mas há uma revivescência no nosso meio dos interesses ligados à paisagem cultural. E aí, interessando a questões de natureza legal, patrimonial, etc. e tal, né? Via proprietária, a legislação ambiental, tudo isso tem uma ligação muito forte, tá certo? Bom, acho que isso deixa muito claro a ordem das palavras, tá certo? A geografia, ela vem depois da paisagem. Ela constrói o seu discurso a partir da paisagem. E o seu discurso tem tensão e densidade se ele tiver geograficidade. Certo? Isso aí.